Organização e Método. Este programa que você começa a assistir é direcionado aos pais e especificamente aos adolescentes e jovens que estão na idade escolar da escolha de um curso superior que conduzirá a sua vida profissional. Você é o nosso convidado para ficar conosco até o fim deste episódio e também a compartilhá-lo com os pais e os filhos que estão no final do ensino médio. Tanto você que nos assiste pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, como pelos canais 126 da TV e 85 da Sky Livre. E se você é novo por aqui, acesse a playlist Organização e Método no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, se inscreva, assista, curta, compartilhe e comente. Já temos mais de 144 vídeos produzidos para você e a sua família. E este convite é feito por mim e pela querida amiga Kézia, a quem cumprimento com a paz do Senhor. Paz do Senhor, Fernanda, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco, e hoje nós estamos iniciando um outro bloco temático a respeito das escolhas profissionais. O tema dá continuidade ao que vínhamos abordando a respeito do acompanhamento escolar dos filhos, desde a educação infantil até o doutorado, pós-doutorado. E para esse momento, o Senhor nos deu a direção de conversarmos com as famílias a respeito das profissões. Você, que é pai ou mãe, lembre-se que a orientação segura dos pais faz diferença na vida dos filhos no momento da escolha acadêmica e profissional. E para iniciar esse tempo especial, nós vamos começar conversando a respeito do curso de odontologia. Você sabe quem é o nosso primeiro convidado? Atenção! Fernanda dará algumas pistas ao ler o currículo do doutor e pastor querido que está conosco. Isso mesmo, Kézia. Vamos ver se os nossos irmãos e amigos que nos acompanham vão descobrir. Ele fez o curso ginasial no Colégio Americano de Vitória e o científico, nosso atual ensino médio, no Colégio Estadual de Vitória, Espírito Santo. Cursou odontologia na Universidade Federal do Espírito Santo, onde recebeu o diploma de cirurgião dentista em 1954. Iniciou sua vida profissional na UFES como monitor e estagiário da cadeira de prótese fixa. Depois atuou como auxiliar e, em seguida, como assistente de ensino superior da cadeira de prótese dentária. Na UFES, fez uma especialização em prótese dentária e, no ano de 1966, fez um curso de especialização para professores de prótese dentária na USP. E ter uma especialização, Kézia, na década de 60 é como ter um pós-doutorado nos dias atuais, um nível elevadíssimo para aquele período. Em 1972, fez um curso de metal cerâmica em Nova York. Como professor assistente no curso de odonto da UFES, foi o fundador da disciplina de clínica protética e em 1974, por meio de concurso, assumiu a disciplina como professor adjunto. Em 82, fez outro curso de especialização em didática do ensino superior e não parou de estudar. Em 2002, 48 anos após se formar, fez um curso de implante dental em Massachusetts, Estados Unidos. Seu currículo, Kézia, é muito extenso, tem mais de 34 páginas, eu vou parar por aqui. Será que eles conseguiram descobrir? Quem será o dono deste currículo e também que está aqui conosco, nos dando a honra de fazer parte desse programa, o nosso querido pastor Gideuti Vitalino Teixeira Gueiros. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, a Fernanda, Kézia, doutoras, né? Ensino, nos honra muito com a presença, sempre conosco, nos ajudando, e a nossa contribuição, nosso abraço a todos aqueles que nos ouvem nessa hora, a certeza de que muitas coisas poderão ser absorvidas, dado o trabalho que está sendo feito por essas
queridas irmãs, muito bem preparadas, doutoras na área do ensino. Isso é uma honra para todos nós, para a igreja, especialmente, para a Igreja Cristã Maranata e para todos nós que usufruímos dos benefícios dessa consciência, né, que nos traz hoje tantas coisas boas, necessárias, que são advertências para aqueles que estão nos ouvindo e naturalmente para o momento e para o futuro. Muito obrigado. Pastor, é uma honra, uma alegria receber o nosso presidente aqui nesse programa. Mas hoje, diferente do que as pessoas conhecem no dia a dia da presidência da Igreja Maranata, nosso objetivo aqui é trazer o pastor para conversar sobre a sua profissão de cirurgião dentista. Nós sabemos que o senhor foi referência, né? Na universidade como professor, também na Marinha, na Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo. Então, é para conversar um pouco sobre essa profissão tão honrada e também para que os irmãos conheçam outras funções que o senhor já desempenhava antes de se tornar pastor. Então, uma curiosidade é que nós sempre ouvimos que o senhor, a sua família veio do Nordeste, mas nós ficamos sabendo que a sua origem, na verdade, é Bom Jesus do Itabapoama. É isso mesmo, pastor? Isso mesmo. Então quer dizer que hoje os nossos amigos cariocas estão felizes, honrados, não é isso? Conta para nós, pastor, um pouco de como foi esse percurso, o senhor, os seus pais, pastor, o senhor Abílio Teixeira Gueiros, a senhora Sara Vitalino Gueiros, os seus irmãos. Pode contar um pouquinho para nós esse seu percurso com a sua família? Eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui. Fique à vontade. Para dizer o seguinte, que esse assunto que está sendo trazido, que é vamos dizer, do conhecimento e da capacitação das irmãs, organização e método, foi uma solicitação minha às irmãs aqui e a outros que faziam parte naturalmente, mas principalmente as irmãs, para que desse um roteiro, ou orientasse as nossas crianças a respeito desse assunto, organização e método. Então, eu sempre observei uma coisa, o que é natural. Quem não tem organização e não tem método não funciona, não avança. Então eu entendi que se nós colocássemos os nossos filhos desde cedo, aliás, até os pais, né? Porque depende muito dos pais, que os pais orientassem seus filhos a respeito disso. E vocês, as doutoras aí, têm trazido esse conhecimento que tem sido muito oportuno. E um detalhe, das referências que nós temos nas diversas participações das doutoras nos nossos seminários, um dos destaques é o trabalho de vocês. Esse trabalho, que é um trabalho assim, muito bem feito, com base científica e naturalmente, conhecimento também, né, de vida, né, e dá também aquilo que é até a forma de viver de vocês, organizadas, metódicas e tudo isso. Então, isso tem nos enriquecido muito, porque as crianças, amanhã, elas vão ter que lutar pela vida, competição, e não adianta entrar em competição se não for organizada, não é? E não tiver método. E vocês fizeram para a criança aqueles primeiros trabalhos e continuam fazendo. Isso tem sido um avanço para todos nós. Inclusive, vocês fazem parte do grupo de ciência e fé, né, da Igreja Cristã Maranata, quer dizer, estão sempre sendo solicitados, isso é uma grande bênção. Agora eu passo a responder. O senhor pediu para contar a história, então a gente vai contar, né, pastor? Fez a gente lembrar lá no Manaim, no seminário, em 2020, quando o senhor nos chamou para essa orientação.
para que as nossas crianças e os nossos adolescentes crescessem tendo organização. E aí nós começamos a falar das rotinas, né? As mães ensinarem os filhos a terem uma rotina, para que eles tenham uma rotina de estudo e para que consigam ser bem-sucedidos, né? Terem boas profissões, bons trabalhos, além do trabalho com a vida eterna. E o Senhor falando, esse ano o Senhor nos orientou a falarmos sobre acompanhamento escolar e rotina. Então nós fomos falando desde a educação infantil, e aí nós fomos sendo requisitados até o processo seletivo dos cursos de doutorado. E agora nós começamos a falar das profissões, para que os nossos adolescentes e os nossos jovens possam ver as experiências dos irmãos e aqueles que precisam de uma definição se inspirarem. Mas antes tem que ter uma organização de estudo, uma rotina estabelecida, né? Ninguém vai à Lua hoje, simplesmente montando no satélite, sentado nele ali, vai chegar lá. Né? Tudo tem. Né? Hoje, a competição é muito grande nesse sentido. Né? Às vezes, pessoas que pensam que não vão alcançar nada, conseguem até, de certa forma, alcançar, não tanto pelo estudo, pela organização, disciplina, né? Pela disciplina. Né? É uma coisa que o senhor tem falado muito a respeito disso, que às vezes a organização, a disciplina para o estudo, ela é mais relevante do que ser inteligente. Porque... É verdade. A inteligência é isso. A inteligência, ou a organização e o método ajuda muito a inteligência. Né? E desenvolve a inteligência. Pastor, quando o senhor fala sobre essas coisas... nós temos visto, assim, o senhor como um homem muito visionário à frente do tempo, atento a tantas demandas que a nossa igreja precisa, o nosso povo, as famílias, com tantos trabalhos, não só da parte espiritual, né, mas também da parte social. E nós sabemos que o senhor tem tido ouvido a voz do Espírito Santo, né? A direção, nós ficamos muito felizes em poder fazer parte desse tempo, mas a gente também queria saber como foi a infância desse nosso presidente. Você teve uma família organizada, pastor? Os seus pais te ajudavam em relação a isso? Ou isso é uma consciência que o senhor tem do tempo de hoje? Veja só, nós somos de uma família nordestina, Pernambuco. Então, meu pai e minha mãe é do interior de Pernambuco, cidade de Canhotinho, Garanhuns, aquela região ali. E minha mãe estudou na escola, no Agnes Eskin, que era uma escola americana que dava aula até de alimentação, né? Naquela época, né? Ela fez curso de alimentação, aquela coisa toda. E tudo se conversava era em inglês. Minha mãe, então, estudou, conhecia bem, falava muito bem o inglês, falava francês, escrevia muito bem. Eu não conheci nunca um erro de português de minha mãe. Não é essas regras todas de português, ela conhecia tudo. Entendeu? Crase, não sei o quê, tudo. E uma coisa interessante, só terminando aqui, é que a letra dela nunca mudou. A mesma de quando ela era menina, a mesma quando ela tinha 100 anos. Capricho, né? Não, eu sou o contrário. Eu sou a miséria. Tem que ter feito caligrafia, pastor. Fez caligrafia? Ela me botava pra fazer caligrafia, eu não queria. Não deu certo? Não deu certo, não tinha caligrafia. Mas olha, e até hoje sou analfabeto. Não teve o método da caligrafia. Pois mas é por isso que eu estou dizendo que as crianças precisam, não é? Agora, o meu pai era diferente. Não era um homem preparado, mas era um homem, assim, sério nas coisas dele, não é? Nos negócios dele, lutador. Nós éramos lá no Nordeste, viemos aqui para o estado do Rio e lá em Pernambuco nasceram os dois primeiros irmãos, meus os mais velhos, um está com 97 anos, que é o Jabes,
o outro já faleceu, e a minha irmã Sara, 95 ou 96, ela fez agora. E eles... Sara já foi do estado do Rio. Sara, eu... Nasceu no Rio. No Rio. Eu e Sara, e Jerusa. Né? Jerusa foi professora da UFS. E a última, que é a Júnia, que nasceu aqui. Então, quando eu vim para cá, eu devia ter, no máximo, 2 anos de idade. E eu me lembro dessa data interessante, porque nós morávamos em frente à prainha. E o bonde de Vila Velha, quer dizer, o bonde que vinha buscar as pessoas de Vila Velha, ele ia até Piratininga. Quer dizer, subia ali, ia lá no quartel, entendeu? E depois descia. E um dia minha mãe foi chamada, o motorneiro parou o bonde porque um moleque tinha tinha um lugar de passar água ali, a manilha, né? Que não era manilha, era uma passagem de água ali. E eu fui para lá de baixo para ver o que tinha debaixo do bonde. Gente, coisa era de saliente. menino mesmo. Dois anos. 2 anos. 2 anos. Eu fugi da casa, vai lá. Quando o bonde vinha, se aproximou, eu levantei a cabeça para ver se o bonde vinha. Quando o motoneiro veio, freou, aí chamou... Quem é a mãe desse menino? Ela ficou desesperada. Eu queria ver o que estava debaixo do bonde. Então, você vê, hoje eu vou fazer 93 anos, então eu tenho 91 anos aqui em Vila Velha. Tá? Então, as pessoas perguntam assim, e agora? De sangue, eu sou pernambucano. De nascimento, eu sou fluminense. E de coração, Espírito Santense. Que coisa boa. Então, nós ganhamos. Canela Verde. Mais tempo. Nós 90 ganhamos. anos aqui. Os fluminenses. Então, eu já falei sobre a família, sobre meu pai. Então, meu pai era comerciante. Então, ele veio para cá, ele tinha... depois, mais tarde, loja de padaria, foi onde eu praticamente vivi e trabalhei. Né? Desde cedo, eu trabalhei. Os meus irmãos foram para fora, fazendo curso. Tinha o mais velho, que foi para Belo Horizonte, o outro que foi ser pastor, a minha irmã, que era Sara, foi fazer curso no Instituto Bíblico, ela fez, casou com Dodge, né, que era do professor do Instituto Bíblico. Em Jerusalém foi para São Paulo fazer Belas Artes. E eu fiquei aqui gramando aqui. Meu pai tinha loja e tinha padaria, né? Então, muito sacrifício. O estudo, para mim, foi muito mesmo. E de onde surgiu, pastor, a ideia de ser odontólogo? Como é que foi a escolha da sua profissão? É o seguinte, eu tinha uma tia que era casada com um tio meu, que era irmão de minha mãe, ele era pastor, era Antônio Vitalino. E ela era da família Carneiro Leão de Rio Grande do Norte, Natal. Família conhecidíssima. E ela se formou em odontologia, era dentista. E eu, aqui, essa mulher que não... Dentista, negócio, entendeu? Tudo assim e tal. Por outro lado, eu tinha no outro lado da família, que era Gueiros, essa era Vitalino. A outra família, Gueiros, nós tínhamos uma família grande ali, que eram filhos do Jerônimo Gueiros. Jerônimo Gueiros é autor de alguns hinos, entendeu? Sim. Professor lá no Recife, universitário, muito conhecido, catedrático naquela época em português. Bom, então ele tem uma família grande. E quase todos eles caminharam para o lado do direito. Mas um, que era o Esdras, foi para a odontologia. Então, eu tinha a parenta dele, eu fui lá no consultório dele, lá em Garanhuns, se não me engano, Canhotinho. Fui lá, vi, achei aquelas trovegas todas lá, aquele negócio todo. Eu digo, esse negócio deve ser interessante, né? Eu caio comigo. Quando surgiu a universidade, a faculdade aqui, no Espírito Santo, era o 2º ano da faculdade, que estava sendo
né, estabelecida na ladeira São Bento, ali. Não era a UFES, não. Era a universidade, não. Era a faculdade de odontologia, né? Do estado. Mas aí, eu fui... tinha engenharia, eu acho que não tinha outra. Tinha engenharia, tinha direito, senão nada disso eu quero. Inclusive, eu não queria o direito porque todo mundo era advogado. Inclusive, 2 deles, parentes, foram ministros. O Evandro Gueiros Leite e o Esdras Gueiros foram ministros do Supremo. E o Esdras era dentista, o irmão veio, faz o curso de Direito. E ele saiu lá com a odontologia. Mas eu fiquei entusiasmado com a odontologia. E tinha aqui em Vila Velha uma família que era o nome dele, eu não me recordo, depois eu lembro. Era dentista aqui e era da nossa família. Assim, ele era casado com a Leitão. Ele era casado com Olinda Leitão. E ele tinha um consultório lá, e eu tratava de dentes com ele. E quando chegou naquela época, ele fala: Gedeuti, você faz odontologia? Olha aqui, tal. Já tinha acontecido um curso aqui de odontologia que ele tinha feito, ele tinha fechado a faculdade. Aí depois você abriu. Aí então foi quando eu entrei e me interessei assim por causa da escultura. Quando eu comecei a ver, entendeu? Então eu me dediquei, inclusive a parte de prótese, foi por isso mesmo. Então eu tinha certa habilidade, né? A escultura, então todo mundo ficava admirado, né? E eu acostumado a trabalhar, que dentro de padaria. E loja, não tinha folga. Com 7 anos de idade, eu estava dentro do balcão, né? Trabalhando e estudando. Vila Velha, você tinha que pegar o bonde às 6 da manhã, o bonde saía às 6 da manhã, você chegava no caso das barcas ali, do lado de cá de Argolas, aí pegava a lancha jogava do outro lado, ali e você ia a pé, mais ou menos, acho que uns 2 ou 3 quilômetros, né? Para o colégio americano, onde estudamos lá. Com um detalhe, um trajeto longo, né? Nenhum de nós, éramos 6, nenhum de nós estudou em colégio, grupo escolar, nenhum. A mãe evangélica, com medo de que nós fôssemos... E ela era professora, tinha o curso de professora, então deu aula para todo mundo. Normal, muito ruim, né? Foi ruim. Foi ruim para mim, então foi péssimo, né? Eu não tinha tempo, né? Então, entendeu? Eu fui fazer o exame de admissão. Naquela época você fazia o exame de admissão. Me lembro a nota que eu tirei, 8,3. Foi muito bem. Tinha 10. Não, mas que daria? Eu era ruim, não tinha tempo de estudar, era uma luta. Nem até a faculdade. Tinha grandes colegas. Elcio Alves foi meu colega. Tem outro português que fui reconhecer em Portugal. O camarada era José Leovigildo Caetano Gonçalves. Camarada veio de lá, era filho de um pastor, veio estudar aqui. Aí o tempo voltou, passou tudo isso, eu fui... Sabe com detalhe, né? Eu fui a Portugal, a primeira reunião lá em Portugal. Aí eu encontrei com a turma de portuguesa, aí eu falei, eu tive um colega daqui, aí o rapaz lá falou assim, meu colega também, meu colega da aula na nossa universidade, era ele. Eu disse, José Leovigildo Caetano Gonçalves. Rapaz, como é que você lembra do nome, gente? É o português. São os detalhes. E ele foi seu colega da faculdade? Hein? Ele foi seu colega da faculdade? Foi colega no estadual, no ginásio. Eu só consigo lembrar agora do senhor falando que estava vendo embaixo do bonde, pensando assim, por que o senhor não fez educação física, que era um curso que já tinha pra gente, né? Era o curso de educação física, foi o primeiro a ter da UFES. Podia ter feito um curso assim para pessoa que gosta de movimento, de aventura. Mas você sabe qual foi o meu problema? Se eu tivesse entrado para esse lado, tinha sido ruim. Não, sabe por quê? Meu negócio era futebol. Eu gostava de futebol. Gostava, pastor? Não, mas gostava, a bola, eu atraía a bola, não sei que negócio. Fazia gol, mas pastor? Eu tive... Não, Fazia gol? Não, mas essa história do futebol foi difícil.
Veja aqui, então eu tive um reumatismo agudo e aquilo me tirou do futebol. Aí minha mãe diz assim, muito bom, você não vai se meter mais nisso não. E um perigo. O último jogo que eu fiz foi do Escola de Direito contra Odontologia. E eu não queria, mas eu falei, não, ele joga. Eu perdi um gol, que era o gol da vitória. Puxa Aí, o vida. estádio estava assim, ó, lotado, né? Foi assim que você encerrou a sua carreira, então, de futebol. jogador? Menina, Puxa vida. a bola veio, mas ela veio no jeito, e ninguém esperava, e eu cabecei. E depois a bola pegou errado na Deu cabeça. ruim. Olha, foi lá Puxa vida. no tablado, lá em cima. Eu digo, não tem jeito. Se eu tivesse cabeceado fazendo gol, Muitos meninos que estão aqui nos assistindo vão se sentir agora conectados com a sua O futebol. história. Então não desista, porque se o gol não for feito, tem a esperança, como diz o nosso pastor, É verdade, para mas eu outros desisti. lugares. Eu desisti. E na...